Veja que nós estamos nesse encontro terminando a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. Quando nós começamos, nós dissemos que tinha 2 capítulos nessa terceira parte. O capítulo 1 tratava dos 3 primeiros mandamentos da lei de Deus e o capítulo 2, os outros 7. Ou seja, nessa sessão da terceira parte, nós temos os 10 mandamentos. Hoje, com esses 3 itens aqui que faltam, o 2, o 3 e o 4, nós terminamos então esse assunto e essa terceira parte do catecismo. Aqui, para vermos os desejos do Espírito, nós temos 3 parágrafos, temos 44, 45, 46 e 47, 4 parágrafos para a pobreza de oração, e quero ver a Deus, que é um encerramento, com mais 3 parágrafos, ok? Nós já vimos no último encontro a desordem das concupiscências, dando um destaque especial para o que vem a ser a cobiça e a inveja, que proporciona a cobiça. Está no último encontro. Vamos lá? Vamos começar, então, com esse item de número 2, os desejos do Espírito. É importante a gente também compreender que só em Deus a gente encontra o repouso, a tranquilidade. Como nós vemos também em Santo Agostinho, que vai ser a finalização desse nosso encontro de hoje. Vamos ver? Os desejos do Espírito. A economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da ambição e da inveja e o inicia no desejo do sumo bem. O abre aos desígnios do Espírito Santo e sacia o coração do homem. O Deus das promessas, desde sempre, advertiu o homem contra a sedução daquilo que, desde as origens, aparece como bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Gênesis capítulo 3. Se a gente trocar a palavra economia, para ficar mais fácil pedagogicamente nessa explicação, trocar a palavra economia por administração. Porque administrar é a razão, o raciocínio que só o ser humano tem. Só o ser humano tem essa faculdade de pensar, de decidir. E isso é administrar o seu próprio corpo, administrar o seu comportamento. Então, essa administração da lei e da graça de Deus, a lei de Deus, são os 10 mandamentos principalmente, a graça, que é o auxílio gratuito de Deus para que a gente vença essa ambição, essa inveja que geralmente as pessoas têm como suas más paixões. Então, quando a pessoa consegue administrar isso, ela é iniciada no desejo do sumo bem. Porque as pessoas olham coisas terrenas como sumo bem. Não são. Isso vem desde o princípio, quando Deus, ao colocar no coração humano a lei moral, que é aquela lei que se resume em fazei o bem e evitai o mal. Mas as coisas terrenas são como aquele fruto da árvore proibida por Deus, frutos que não podem ser comidos, mas eles parecem atraentes, saborosos, prazerosos. E as pessoas, então, por falta de administrar a lei e a graça, caem nesse pecado, que é o pecado de
conhecer mais do que Deus, ser o próprio Deus, ser Ele mesmo que designa o que é bom e o que é mal. Para mim é bom, não interessa o que Deus diz, para mim é bom, eu quero a minha felicidade. E a felicidade dessa pessoa que come desse fruto da árvore, né, do conhecimento, que é, na verdade, o orgulho, porque nós não somos nada. Quem somos nós diante de Deus? É falta de humildade, de admitir, né, essa graça de Deus que nos vem em socorro. Então, é preciso aprender a administrar a lei e a graça para não cairmos nessas tentações da ambição e da inveja. Continuando. A lei confiada a Israel jamais bastou para justificar aqueles que lhe eram sujeitos. Antes, tornou-se mesmo o instrumento da cobiça. A inadequação entre o querer e o fazer indica o conflito entre a lei de Deus, que é a lei da razão, e outra lei, que me aprisiona na lei do pecado, que está nos meus membros, de São Paulo em Romanos, capítulo 7. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Capítulo 3 de Romanos. Por isso, os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Gálatas 5. Esses são conduzidos pelo Espírito e seguem os desígnios do Espírito. É o amor de Deus quem deve nos atrair. Nós somos filhos do amor. Deus é amor, nós somos filhos do amor. Temos que ser amor no dia a dia. Ora, quem é fiel a Cristo não vai proceder como aqueles falsos que no Antigo Testamento a gente encontra tantos, e Jesus os critica, lhes chama a atenção continuamente sobre sua hipocrisia de preferir as coisas terrenas, quando Jesus ensina que nós devemos procurar que tipos de bens? As coisas do alto, né? Deixando, se desapegando dos bens terrenos. É isso que Deus quer de nós, que a gente seja conduzido pelo amor de Deus, que é o Espírito Santo. São Paulo aqui nos mostra, né, que a gente fica aprisionado no pecado quando tem esse desvio de administração do nosso corpo. É o cérebro que tem que mandar no nosso corpo, nos nossos instintos, e não o contrário, como nós já refletimos aqui em outras oportunidades. Quando são os instintos que mandam na pessoa, ela se torna escravo do pecado. Então, os fiéis de Cristo, nos ensina o apóstolo, eles sabem renunciar a esses instintos que levam ao pecado. Como Jesus nos ensina também, se o teu olho te leva a pecar, o olho da ambição, o olho da inveja, o olho da cobiça, corta-os, arranca-os. Arranca-os não quer dizer fisicamente, mas corta, saiba administrar isso. E assim com as mãos e com os pés, se eles te conduzem para o pecado, é saber renunciar a tudo isso. É o que significa crucificar a carne com suas paixões e seus desejos. Agora já o item 3, a pobreza de oração. Vamos ler. Jesus ordena a seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos. E lhes propõe que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes de sua paixão, deu-lhes como exemplo
A pobre viúva de Jerusalém, que em sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. Todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos para que, por causa do uso das coisas mundanas, por causa do apego às riquezas contra o espírito da pobreza evangélica, não sejam impedidos de tender à perfeição da caridade. Preferir Jesus Cristo a tudo. Ele é o sumo bem, é a salvação. Jesus Cristo. As pessoas não precisam de água para viver. É Jesus quem diz: eu sou a fonte da água. Eu sou a água viva. Essa água que jorra do meu peito. Nós precisamos de alimentos. Sem alimento também ninguém sobrevive. Quem que é o pão da vida? É Jesus Cristo. Geralmente a gente não gosta de escuridão, da cegueira. A escuridão, a gente não vê nada. Mas Jesus é a luz do mundo. Por que a pessoa vai se desviar para bens que são efêmeros? Para que esse apego a riquezas, a seus bens, a coisas? São tesouros que as traças corroem, sendo que a gente precisa é do Salvador, do pão da vida, da água perfeita e pura que é Jesus, da luz do mundo. Preferir a tudo, preferir Jesus a tudo e a todos, renunciando a todos os bens, desapegando, não viver em função deles, mas sempre buscando as coisas do alto, vivendo no amor de Deus, sabendo partilhar. Por isso que diz aqui que esse preceito, que nós vemos aqui especialmente nesses 2 últimos mandamentos, desprendimento das riquezas, é obrigatório. É obrigatório para se entrar no céu. Não vai para o céu. Por isso que Jesus diz, Jesus é Deus. Ele diz, dificilmente um rico entra no reino dos céus. Por quê? Porque geralmente se dedica apenas às suas riquezas. Não sabe partilhar. Quer tudo para si, mesmo à custa de explorações, como vemos no mundo. Tantos bilhões de pessoas na miséria e na pobreza, lutando para sobreviver, porque a ganância de uns poucos acumulam a maior parte das riquezas mundiais. Então, afastar-se do uso das coisas mundanas é uma sabedoria, né? Tudo isso impede que a gente tenda à perfeição do amor de Deus. Você não está sendo amor quando você é um acumulador, vive apegado a coisas que são efêmeras, que são passageiras. E a gente não é dono de nada, porque é só morrer que se perde tudo. Permanece aquele tesouro que está lá no céu, se você o colocou lá para apreciação de Deus, que é o juiz. Não é você que tem méritos diante de Deus. É Deus que lhe dá méritos pelo modo de vida que você tiver aqui, nessa existência tão curta que é a nossa passagem pela face da terra. Mas temos mais 2 parágrafos ainda aqui sobre esse assunto. Vamos ler sobre a pobreza no espírito. O que é ser pobre em espírito? Mesmo que você tenha alguns bens,
né, algumas riquezas, fruto do seu trabalho, ou de heranças, etc., não importa, desde que sejam adquiridas de forma justa, mas você precisa aprender a ser pobre em espírito, porque esses é que são os bem-aventurados. São poucos os ricos, né, que se salvam, que conseguem se salvar, porque cultivam essa pobreza em espírito. Vamos ler. Felizes os pobres no espírito, Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos pobres, a quem já pertence o reino. O Verbo chama de pobreza em espírito a humildade voluntária de um espírito humano e sua renúncia. O apóstolo acrescenta como exemplo a pobreza de Deus quando diz: de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. O Senhor se queixa dos ricos porque encontram na profusão dos bens o seu consolo. Lucas 6. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito busca o reino dos céus. O abandono nas mãos da providência do Pai do céu liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Então, são várias frases que nós encontramos, vários ensinamentos nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, nas cartas, no Novo Testamento, nos mostrando como devemos conduzir a nossa vida, né, com essa pobreza em espírito, esse desprendimento que nós estamos aqui comentando, sem querer ser muito repetitivos, mas é isso que importa. É isso que importa. O Senhor se queixa dos ricos porque encontram seu consolo nos seus próprios bens, nas suas riquezas, na sua mansão, no seu prazer, nas suas mordomias. Encontram seu consolo aí, mas o consolo não está nas coisas. O consolo só pode estar no sumo bem de Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. O pobre em espírito, ele busca o reino dos céus. Se o rico aprender isso, ele vai ter esse foco, vai descobrir o sentido da vida, e aí ele vai ter que administrar a sua existência com base nesse preceito, nessa bem-aventurança. O reino dos céus é dos pobres em espírito. Esses verão a Deus. Agora, não adianta a pessoa achar que Deus não vai me condenar. Não, Deus não vai mesmo te condenar. É você que está se condenando quando não sabe administrar a sua existência na face da terra. E assim nós partimos para o último item, né, desse encontro de hoje. Vamos ver? Quero ver a Deus. É a decisão que nós temos que ter. O desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo. Felicidade que se realizará na visão e na bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Na Escritura, ver é possuir. Aquele que vê a Deus obteve todos os bens que podemos imaginar. Ao povo santo de Deus resta lutar com a graça do alto para alcançar os bens que Deus promete. Para possuir e contemplar a Deus, os fiéis de Cristo mortificam sua concupiscência e superam, com a graça de Deus, as seduções do gozo e do poder.
Por esse caminho da perfeição, o Espírito e a esposa chamam aquele que os ouve à comunhão perfeita com Deus. Ter a visão de Deus é conseguir ir para o céu. O céu é o objetivo de todo aquele que crê. Todo mundo quer ir para o céu. As pessoas aí falecem, foi para os braços de Deus. Será que foi? Como foi a administração da sua existência aqui na Terra? Como foi a sua obediência à lei de Deus? Aquela lei moral que nós já citamos aqui, que ela é implantada no coração do ser humano desde o princípio, de fazer o bem e evitar o mal. Então, a pessoa às vezes se engana ao pensar, Deus não vai me condenar. De fato, Deus não vai me mandar para o inferno. Não, é a pessoa que escolhe caminhos errados para isso. A igreja é uma mãe amorosa que vive alertando as pessoas para cuidar da sua própria existência. O céu é uma maravilha. Todos os desejos humanos de felicidade estão em Deus, e é quando estivermos morando em Deus, nos céus eternamente, nós vamos sempre ter essa felicidade que não acaba. Para terminar esse nosso encontro, essa nossa sessão e essa parte do catecismo, nós temos aqui uns belos escritos de Santo Agostinho, mostrando essa felicidade que nos aguarda, que aguarda todos aqueles que querem e preferem Jesus Cristo. Vamos ler. Aí haverá verdadeira glória. Ninguém será então louvado por engano ou bajulação. As verdadeiras honras não serão recusadas àqueles que as merecem, nem concedidas aos indignos. Aliás, nenhum indigno terá tal pretensão, pois só quem é digno será admitido. Aí reinará a verdadeira paz, onde ninguém será sujeito à oposição, nem de si mesmo, nem dos outros. Da virtude, o próprio Deus será a recompensa. Ele que deu a virtude e se prometeu a si mesmo como a recompensa, além da qual não pode existir nada melhor nem maior. Serei vosso Deus e vós sereis meu povo. É também o sentido das palavras do apóstolo, para que Deus seja tudo em todos. Ele mesmo será a meta de nossos desejos, aquele que contemplaremos sem fim, amaremos sem saciedade, louvaremos sem cansaço. Esse dom, essa afeição, essa ocupação serão certamente comuns a todos, como a própria vida eterna. Que maravilha que deve ser o céu, né? Que maravilha! Só os insensatos é que não acreditam nisso. Insensatos significa sem juízo, pessoas desajuizadas, pessoas sem fé, pessoas sem Deus. Acham que tudo está aqui na terra, que tudo termina aqui com a morte. Opa, mas é um grande engano, né? Que pena, que lamentável quando as pessoas não conseguem descobrir o sentido da vida. Passam pela vida, mas não vivem, não sabem, não conseguem descobrir. Provavelmente seja orgulho, falta de humildade, reconhecer que somos filhos do amor, o amor de Deus, e que Ele nos quer, que Ele nos atrai, mas a pessoa prefere as coisas terrenas,
os prazeres mundanos. É lamentável quando isso acontece com essas pessoas. Assim, terminamos as reflexões sobre os 10 mandamentos. Vimos agora o artigo 10, o 10º. A partir do próximo encontro, nós vamos entrar na 4ª parte do Catecismo, vida cristã na oração. A oração, aprender a rezar. E isso também é fundamental, saber rezar. Ficar com Deus, continuamente. Fique sempre com Deus. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.